Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Bergamo. Estamos aqui eu, a Josi e a Ana. E hoje o tema é a Biblioteca das Coisas no Bergamo. Espero que gostem do tema. Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, gente.
Ok, vamos lá. Agora acho que deve ficar bom o som. Vamos lá, então. Repetindo um pouquinho, tá? Ficou meio cansativo no início por causa desses ajustes. Não foi. Fala alguma coisa. Testando o som. Não tem como desabilitar a câmera. Tirei. Já tirei da câmera. Fala alguma coisa agora. Ok, vamos lá. Agora acho que deve ficar bom o som. Vamos lá, então. Repetindo um pouquinho, tá? Ficou meio cansativo no início por causa desses ajustes. Não foi. Fala alguma coisa. Testando o som. Não tem como desabilitar a câmera. Tirei. Já tirei da câmera. Fala alguma coisa agora. Ok, vamos lá. Agora acho que deve ficar bom o som. Vamos lá, então. Repetindo um pouquinho, tá? Ficou meio cansativo no início por causa desses ajustes. Não foi. Fala alguma coisa. Testando o som. Não tem como desabilitar a câmera. Tirei. Já tirei da câmera. Fala alguma coisa agora. Ok, vamos lá. Agora acho que deve ficar bom o som. Vamos lá, então. Repetindo um pouquinho, tá? Ficou meio cansativo no início por causa desses ajustes. Não foi. Fala alguma coisa. Testando o som. Não tem como desabilitar a câmera. Tirei. Já tirei da câmera. Fala alguma coisa agora. Ok, vamos lá. Agora acho que deve ficar bom o som. Vamos lá, então.
Testando, som. Teste. Som, testando. Pérgamo, testando, som. Som novamente. Ok. Opa, voltou. Perfeito. Ok, vamos continuar então, pessoal. Desculpa as falhas. Vamos só testar mais um pouquinho o som aqui. Estão todos como é que estão? Desculpa fazê-los esperar. Sempre acontecem uns probleminhas. Mas fala mais um pouquinho. Então. Ok, ouvindo, então vamos lá. Certo, então vamos lá, vou repetir o que eu falei no início, tá? Porque estava o som ruim, tá? Então a gente apresentou o conteúdo aqui, mas eu havia falado um pouquinho sobre o motivo do porquê escolhemos esse tema. Então ele é um tema que vem sendo abordado recentemente nas bibliotecas. Então, como mudou no início o suporte das informações, né? Tínhamos somente livros, começou a aparecer CD, DVDs, etc. Hoje as bibliotecas se veem diante de uma nova realidade, que é a necessidade de controlar o uso de equipamentos em suas instituições. Então, algumas bibliotecas possuem tablets, notebooks, fones de ouvidos, diversos objetos que pretendem colocar para os seus usuários utilizarem. Então, por que não usar o Pérgamo para esta necessidade, para esta finalidade? Então, muitas bibliotecas às vezes não têm esse tipo de materiais, mas nada impede que elas vão de encontro às necessidades dos laboratórios e suas instituições, dos setores das instituições que fazem o uso desses equipamentos ou disponibilizam para os seus usuários esses equipamentos. Nós temos, por exemplo, bibliotecas que emprestam guarda-chuvas pelo Pérgamo, emprestam sacolas retornáveis pelo Pérgamo, e a gente quer compartilhar com vocês essas experiências, mostrar para vocês como vocês podem otimizar o uso do sistema na sua instituição. Então, propor para os laboratórios, para os setores, uma solução para o controle do uso destes equipamentos, para não ter que ficar usando Excel ou qualquer outro programinha para fazer o controle destes equipamentos, tá? Então, nós vamos falar sobre o cadastro de unidades de informação. Então, caso você não queira misturar os objetos, os equipamentos com o acervo da biblioteca, você pode criar uma nova unidade de informação. Depois nós vamos cadastrar tipos de objeto, tipos de obra, notebook, guarda-chuva, tablet, fone de ouvidos, etc. Aí configurar planilhas para esses tipos de objetos, agrupar esses objetos no tipo de acervo na biblioteca ou no arquivo, criar um campo de classificação para esses objetos, depois fazer os parâmetros de empréstimo para esses objetos, por fim, cadastrar os objetos lá no módulo de catalogação, fazer empréstimos e devoluções desses objetos, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o Pérgamo, como vocês já conhecem. Então, nós vamos começar por parâmetros. Então, o primeiro caso eu vou ter que decidir. Eu vou cadastrar os equipamentos, os objetos
junto com o meu acervo da biblioteca ou não. Vou criar uma nova biblioteca. Se eu for criar uma nova biblioteca, eu tenho que entrar aqui, ó, parâmetros, unidade de informação, cadastro. Então, se eu tenho 5 ou 10 bibliotecas, eu vou criar a 12, a 13, etc. Então, eu vou colocar o próximo código sequencial aqui e vou descrever. Vou colocar lá, biblioteca de equipamentos, ou setor de equipamentos, o nome que eu achar mais conveniente para a minha necessidade. Vou definir uma rubrica, cadastrar todos os dados aqui desta minha unidade de informação, vou definir a qual campus ela está vinculada e vou clicar no inserir. Então, preencho tudo que eu julgar necessário e clico no imprimir, no inserir, desculpa. Então, ele criou uma nova unidade de informação, tá? Depois eu tenho os parâmetros para esta unidade. Eu posso criar parâmetros próprios ou vir nesse cadastro mesmo e copiar os parâmetros da minha biblioteca para esta unidade que eu criei. Ó. Então, coloco aqui biblioteca 1, copiar os parâmetros para a biblioteca que eu acabei de criar, que está lá embaixo. Aqui nós temos várias, que é a 1, 2, 3. E clico no gravar. Então, aí ele já replicou os parâmetros da minha unidade para a unidade nova que eu acabei de criar. O próximo passo é cadastrar os tipos de objetos, os tipos de equipamentos que eu tenho nesta minha biblioteca, neste meu acervo. Então, eu vou entrar aqui, ó, em parâmetros. Vamos dar um Ctrl mais aqui para ficar melhor para vocês assistirem. Tipo de obra, cadastro. Então, vou ver qual o código que eu tenho livre aqui e vou colocar. O código tal. E vou colocar aqui. Câmera fotográfica. Esse tipo de material é uma tabelinha do Mark, então para equipamentos não vai fazer muita diferença o que você escolher. Então, vou colocar aqui como material misto. Vou definir uma rubrica para este meu objeto, um modelo de referência, posso colocar qualquer modelo, uma vez que não vai precisar da referência de acordo com a BNT, vou colocar aqui como arquivo. Os campos críticos, o que são os campos críticos? Quais campos eu quero tornar o preenchimento obrigatório? Então, vou colocar lá. Eu preciso do 245 para colocar o nome do objeto, ponto e vírgula sem espaço. Eu vou precisar do 300 para descrever esse meu objeto e todos os demais campos que você julgar necessário. O padrão líder, então vou colocar lá o A, testando o som. Então, eu posso ir lá no cadastro, olhar as opções do líder e vir aqui e colocar. Já vou mostrar onde eu tiro isso daqui. O que mais que eu vou definir aqui? Esse meu tipo de obra vai gerar um controle, por exemplo, de produção, como eu tenho duas câmeras fotográficas, vai gerar código para cada som, testando. O controle é por exemplar. Aqui que eu quero que ela seja exibida na consulta, é uma obra patrimoniável e as demais opções para este caso não se aplicam. Pérgamo testando o som. Ok, vamos continuar então, pessoal. Desculpa as falhas. Vamos só testar mais um pouquinho o som aqui.
desculpa fazê-los esperar, sempre acontecem os probleminhas. Mas fala mais um pouquinho então. Ok, ouvindo, então vamos lá. Fala de novo. Certo, então. Preciso executar. Então, vamos lá, vou repetir o que eu falei no início, tá? Para Não é aqui. Hã? Não tá rodando. Tá Tava? pegando meu áudio daqui aqui. Peraí, vamos perguntar. Pessoal, voltou o som? Som testando, voltou, como está? Deixa eu voltar, é o começo daquele vídeo mesmo. É que o dele tava ligado. Transmissão. Tem que fechar a aba de transmissão. Eu já fechei ali, ó. Ele falou alguma coisa agora. Testando o som. Ok, testando, melhorou, voltou, ok. Então vamos lá, repetindo rapidinho aqui o que a gente falou do tipo de obra, definir um número, o nome, o tipo de material, modelo de referência, a rubrica, a sigla, os campos obrigatórios, campos críticos, o líder, qual o tipo de controle, o que é para gerar exemplares, uma obra patrimoniável e para exibir na consulta. Ah, eu não quero que exiba na consulta, eu só quero para controlar empréstimo e devolução. Deixa aqui desmarcado e aí você consegue fazer com que a obra exista no Pergam, mas não apareça na consulta do aluno, tá? Então vai depender de como você quer configurar. E aí vou clicar em gravar. Registro inserido com sucesso. Ok. Então cadastrei um objeto. Vou cadastrar o próximo. 501, 502, 503 e assim por diante. Até cadastrar todas as tipologias ou todos os tipos de equipamento que eu tenho no meu acervo. Feito o cadastro, é necessário, se eu trabalho com planilha, definir quais campos eu vou precisar para catalogar esse objeto, este equipamento. Então, eu vou fechar esta tela e vou vir aqui em Parâmetros, Tipo de Obra, Planilha. Aí vou selecionar aqui o objeto que eu acabei de criar. Aqui eu posso, para ajudar, dar um Ctrl F e pesquisar pelo código. E vou procurar os campos aqui embaixo. Quais campos eu vou precisar? 245. E vou marcar aqui. Eu preciso do A para colocar o nome do objeto. Preciso de um subtítulo? Ah, talvez sim, para colocar a marca. Então, vou colocar aqui. Marca. E vou definindo todos os demais campos. O que mais que eu preciso? De um 300. Eu vou precisar do A para colocar a descrição. O B para colocar detalhes do equipamento, do objeto. E o C se eu quiser colocar a dimensão, o tamanho, o peso, certo? Algumas características mais técnicas desse objeto. Ok? Defini todos os campos necessários, aqui não vou passar um por um, clico no gravar. Próximo passo é dizer que eu quero que este tipo de equipamento
apareça em qual grupo da minha instituição, em qual tipo de acervo. Então, eu vou vir aqui selecionar biblioteca e vou achar aqui, ó, onde que está esse equipamento novo que eu criei e vou marcar ele. Então, Ctrl F, 500, tá aqui, ó, marco e clico no gravar. Se eu não fizer isso aqui, é muito importante, quando eu for catalogar esse equipamento, ele não vai aparecer junto com os tipos de obra lá no acervo da biblioteca. Tá? Então, gravo. Caso eu tenha equipamentos muito parecidos, eu posso copiar a planilha de um equipamento que eu já cadastrei para um outro tipo de equipamento, usando o botão cópia. Coloco aqui o equipamento que eu configurei a planilha, aqui embaixo o novo para o qual eu quero copiar e clico no gravar. O que eu quero copiar? Tudo ou somente a planilha? Somente a planilha, para ele não mudar a descrição do meu tipo de obra e a rubrica, etc. Aí gravo, ele faz a cópia desta planilha para esta planilha aqui de baixo. Feito a cópia, feita a planilha, feito o agrupamento, eu vou precisar definir qual campo o Pergamon vai pegar para gravar a classificação desse tipo de obra. Eu preciso classificar este tipo de obra. O Pergamon, uma das chaves da catalogação é a classificação. Por mais que você não precise de etiqueta, número de chamada para esse objeto, você tem que definir que para este tipo de obra, o campo de classificação é o campo 90 ou qual campo você definir. Então, para isso, eu vou entrar em parâmetros, campos de classificação, seleciono o tipo de obra que eu criei e defino a minha biblioteca e o campo que eu vou usar na minha biblioteca para a classificação desse tipo de obra. E clico no inserir. Feito isto, está pronta a parte de parâmetros para a catalogação do objeto. Só que como é um objeto que eu quero controlar o empréstimo, eu vou ter que fazer os parâmetros de empréstimo também desse objeto. Então, quem são os usuários que vão poder emprestar esse tipo de objeto, este equipamento? Então, para isso eu vou entrar em parâmetros, empréstimo, tipo de obra. Tipo de obra. Vou colocar o código da minha unidade. Definir qual é a categoria que pode emprestar esse tipo de material, esse objeto. Que tipo de empréstimo esse usuário está habilitado, normal. E o meu tipo de objeto que eu criei aqui, ó. Vou achar aqui o objeto que eu criei. Ó, o Ctrl F é uma dica para você localizar quando a tua lista é muito longa. Quantos dias este objeto vai poder ficar com esse usuário? Então, eu vou colocar aqui, ele vai poder ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? E quantos objetos ele vai poder pegar? É uma câmera fotográfica, ele pode pegar quantas simultâneas? Somente uma, tá? Ele não pode usar 2 ao mesmo tempo. E aqui, se eu vou cobrar multa, no caso de atraso, suspensão ou nenhuma penalidade. Então, se for multa, eu vou definir, é R$20 por dia. Não é por dia, é por hora. Então, eu vou cobrar aqui R$5 por hora. Se eu fizer a multa por hora, eu posso dar uma tolerância. Quantos minutos na primeira hora o usuário vai poder entregar atrasado sem que o sistema calcule multa para a primeira hora? 15 minutos, 10 minutos, dependendo de qual é a sua regra. E aí clico no inserir.
Mais algum usuário vai poder emprestar esse tipo de objeto? Sim, então vou colocar aluno de pós e aí assim por diante. Para cada categoria, vou cadastrando os parâmetros e as quantidades e os prazos que este tipo de usuário vai poder ficar com este equipamento, certo? Se eu fiz o parâmetro agora e eu quero começar a emprestar hoje, nesse exato momento, é necessário que eu venha aqui, ó, em processos diários e execute o passo 1. Aqui não tem nenhum executado, mas no de vocês vai estar aqui tudo com OK e vocês vão clicar no processar do passo 1 para ele recalcular a data de devolução prevista, tá? Próximo passo, então, ó, já fiz toda a parametrização. Então, o que que eu vou fazer agora? Catalogar o meu objeto. Então, a catalogação, eu vou entrar aqui, ó, parâmetros, ou desculpe, catalogação, cadastro, e vou escolher o que que eu vou catalogar, o tipo de obra. Então, venho aqui, vou definir, ele está dentro do acervo da biblioteca, e vou localizar aqui o equipamento que eu criei, ó, câmera fotográfica. Vou definir uma classificação. Para mim a classificação não é importante. Então coloque qualquer classificação que não vai interferir em nada mesmo. Se eu tenho uma rede de bibliotecas e cada uma usa uma tabela diferente, eu tenho essa opção de escolher CDD, CDU, DORIS, etc. Se na minha instituição todas as bibliotecas usam CDD e todo mundo usa a mesma classificação, eu não vou ter essa opção de escolher CDD e CDU e nem a necessidade de marcar a biblioteca para a qual eu estou classificando esse meu objeto. Clico no gravar e ele cria uma planilha com os campos definidos para a catalogação da minha câmera fotográfica. Eu não uso planilha, eu uso Mark. É só clicar aqui no Mark e digitar lá, campo 245, indicador 1, 0 porque não tem autor, 0 porque não tem artigo, subcampo A, câmera fotográfica Sony. Gravei. Precisa mais alguma coisa? Então é você que vai definir o nível de informações ou a quantidade de informações que você vai inserir aqui na hora de catalogar. Não tenho mais, só o título, só isso está bom. Para mim já é o suficiente. Agora vamos pela planilha um pouquinho. Aí o que mais que eu tenho lá? O local de fabricação. Foi fabricado em São Paulo. Para mim não é importante colocar isso. Então você é que define o que você vai colocar, tá? Quem é o fabricante? A própria Sony. Tá aqui. Não tem o que eu quero. Então mesma coisa de biblioteca. Venho aqui e insiro, O ano de fabricação, o modelo novo, 2017. A marca, o modelo, uma câmera fotográfica. Aqui detalhes, eu posso colocar a marca, o modelo, etc. Aqui dimensões, peso. Então é um modelo, não é que vocês têm que fazer todos esses campos. E aí descrevo, faço a catalogação até o final. Aqui eu posso colocar um breve resumo das características técnicas desta câmera, tá? Se tem algum equipamento que acompanha, etc. Gravo. No vínculos eu posso colocar uma imagem dessa câmera fotográfica, por exemplo, para o usuário ter uma noção do modelo.
Então, venho aqui, ó, em selecionar arquivo. Aonde que eu salvei a foto dessa câmera fotográfica? Tá aqui, abro aqui, insiro. Ó, ele vem para cá. Posso colocar quantas imagens eu quiser desta câmera. Depois vou para exemplares. Quantas câmeras fotográficas eu tenho deste modelo que eu acabei de catalogar? Ah, eu tenho 20 câmeras, tenho 5 câmeras. Ah, isso aqui não preciso, né, para a biblioteca. Em qual biblioteca eu estou inserindo? Em qual acervo? Ah, eu criei lá 500, tá? Eu criei a 10. Então, na biblioteca ou na unidade de informação que você quiser inserir esses 5 registros. Aonde eu comprei? Quem foi o fornecedor? Porventura pode ter sido um doador? Aonde que ele vai estar? No laboratório A, B, C, D, etc. Tá? E muito importante para o caso de equipamentos é aqui, o tipo de empréstimo. O normal, ele vai pegar os parâmetros que eu fiz lá anteriormente. Ah, uma câmera por 2 dias, tá? Para cada categoria. Mas eu posso bloquear, eu posso colocar assim, ó, independente do tipo de usuário, sempre vai ser por 1 dia. Ou, no caso, esse equipamento ele só vai poder emprestar para usar em aula. Então, vou dizer aqui, ó, o empréstimo vai ser por hora. E vou dizer aqui, ó, ele pode emprestar por 5 horas. Então, o que que vai acontecer? Sempre o empréstimo dessas câmeras sairá por 5 horas. E, obviamente que você pode abrir exceção, tá? E aqui os demais dados, foi uma compra, o valor, etc. Se um dia eu precisar de um relatório de quanto eu gastei com câmera fotográfica, etc. Insiro. E atualizo o acervo. Terminou a atualização. Agora vamos ver como que aparece na consulta este meu tipo de obra. Então vou vir aqui, ó, no catálogo da instituição. Lembrando que na minha biblioteca eu disse que é para aparecer na consulta. Para ser mais específico, eu vou pesquisar pelo código do acervo. Ó, digitei o número do acervo, poderia digitar o nome da câmera. E ele vai mostrar aqui a câmera fotográfica que eu acabei de catalogar. Ó. Então, eu tenho aqui a imagem. Ó, coloquei 2 imagens. O usuário pode clicar e ver o tamanho normal dela. Aqui eu estou com o Ctrl+, ó. Posso ver o tamanho original da imagem que eu salvei. Posso ver detalhes dessa minha câmera aqui para ver se atende às minhas necessidades. Ó. Então, aqui uma catalogação básica de um objeto. Pronto, é essa câmera que eu quero. Vou ver se tem exemplar disponível. Olha, tem 3. Eles são emprestados por 5 horas e estão disponíveis. Tá? Aqui, em vez de disponível no acervo, poderia estar disponível no laboratório ABC, no andar tal, do prédio tal. Entenderam? Vocês podem criar essas localizações também. Lembrando que vocês podem postar as dúvidas, né? Eu tenho minha equipe aqui de apoio. Eles vão relacionar as dúvidas para a gente responder no final. Pronto, fizemos a catalogação, agora vamos fazer um empréstimo. Então, como que eu faço um empréstimo? Assim como eu empresto os demais tipos de materiais na biblioteca. Vou entrar aqui, ó, em circulação de materiais, empréstimo. E vou colocar aqui, ó, para quem que eu vou emprestar esta câmera fotográfica? Coloco o código da pessoa e aqui vou fazer a leitura do código de barras do equipamento ou digitar caso eu não tenha o leitor de código de barras.
Só um minutinho que eu tenho que ir lá pegar o exemplar que... Vou pegar daqui. Então, vamos voltar aqui, empréstimo, a pessoa, o código do exemplar. Aqui ele está dizendo que o meu usuário está no limite de empréstimo, tá? Então, é parâmetros que foi feito errado para esta categoria. Então, quando acontecer isso daqui, eu tenho que entrar lá em parâmetros e ver o que aconteceu nos parâmetros, o que eu deixei de fazer que ele não está permitindo emprestar. Ó, parâmetros, empréstimo, tipo de obra. Vou vir aqui e colocar a minha unidade, a categoria da pessoa, o tipo de empréstimo, no caso aqui por hora, o equipamento que eu estou tentando emprestar, e definir aqui, como o empréstimo é por hora, eu não preciso colocar número de dias, então eu só vou colocar a quantidade de material. E a multa aqui, de R$5 com 15 minutos de tolerância. Agora eu coloquei o exemplar aqui. Tipo de empréstimo por hora. Trouxe aqui, vou clicar no emprestar. Se eu trabalho com senha, ele pede a senha do usuário. Pronto, empréstimo realizado com sucesso. Dou um OK e ele limpa a tela para eu atender o próximo usuário. A devolução se dá nesta mesma tela ou na tela de devolução aqui, ó. Então eu posso devolver tanto nesta telinha aqui de empréstimo, sem colocar o usuário que me entregou a câmera, coloco o código dela aqui e ele habilita um devolver. Caso eu esteja com as duas telas abertas, eu posso vir aqui também e fazer a devolução por aqui. Então, pela devolução ou pela própria tela de empréstimo, eu consigo devolver. Devolver e aqui devolvido. Então, fizemos o cadastro, toda a catalogação, o empréstimo e uma devolução de um objeto. Tá, a gente passou por aqui o cadastro da biblioteca, o cadastro do tipo de obra, a planilha, o grupo, classificação, a parametrização dos empréstimos, a catalogação do equipamento, da câmera, emprestamos e devolvemos. Alguma dúvida? Vamos lá então para as perguntas de vocês. Então nós temos uma pergunta da Larissa. A nossa instituição possui 3 unidades. Teria que criar uma biblioteca de objetos para cada unidade, para cada uma delas? Teria como compartilhar esta nova biblioteca e identificar a qual biblioteca pertence o objeto? A criação de uma unidade de informação é opcional. Você pode criar uma unidade ou não, você pode ter tudo na mesma biblioteca. Não, cada biblioteca teria o seu acervo de objetos. Então fica a critério de vocês. Tá? Não é necessário, não é obrigatório a criação de uma nova biblioteca para cada uma das unidades. Então você pode criar uma localização dentro da tua unidade, das 3, e dizer que é um objeto que pertence à unidade 1
localizado no laboratório tal ou no andar tal, ok? Mais perguntas? Vamos ver a próxima. O Rodrigo. Então, o Rodrigo está perguntando assim, no exemplar utilizamos CDD 123. Não ficaria inserido a câmera, neste caso, em uma classificação de outra obra? Sim, mas quando você for tirar um relatório, você pode dizer que você não quer tirar, que no relatório saia as câmeras fotográficas. Ou você pode criar uma classificação específica para objetos, tá? Eu chutei uma classificação qualquer aqui para não ficar preocupado em classificar num assunto A, B ou C. Então vai depender de vocês. Vocês podem classificar em uma classificação geral ou numa específica, tá? Temos outra pergunta aqui da Alessandra. Ela pergunta, aqui no Colégio Imperatriz, nós emprestamos... Ana, volta lá. Nós emprestamos os murais e estes murais são reservados. A reserva funciona como a reserva de livros, só reserva se estiverem emprestados? Sim, se eu cadastrar ele como biblioteca, como uma obra da biblioteca, ele só vai funcionar assim, a menos que você, na tua biblioteca, você configure para permitir reserva de material que esteja disponível. Só que daí influencia também no acervo da biblioteca. Isso é uma coisa que a gente pode ainda pensar em mudar para objetos, criar uma forma de reservar, mesmo que ele esteja disponível. Tá? Então a gente está anotando aqui para esses casos, permitir que seja criada uma lista de espera do objeto, mesmo que ele esteja disponível no laboratório ou na tua unidade. Tá ok? Depois tem uma pergunta da Cláudia, como habilito a devolução no cadastro de empréstimo? Tem mais coisa lá? Não entendi a pergunta. É só isso, como habilita a devolução no cadastro de empréstimo? Como habilitar a devolução aqui, vamos ver se é isso que eu entendi. Eu estou na tela aqui de empréstimo, como que eu faço para devolver aqui? É só eu colocar um exemplar que esteja emprestado, ele já habilita o devolver. Então, eu não coloco um código de usuário aqui, porque se eu colocar, ele entende que eu vou emprestar ou renovar. Se eu não colocar e colocar um exemplar emprestado, ele habilita um devolver. Aqui eu coloquei um que não está emprestado. Vou emprestar novamente a câmera. Usuário. Vou copiar lá novamente o código. Tipo de empréstimo por hora. Emprestar. A senha do aluno. Ok. Para devolver, vocês não precisam parametrizar nada. Isso é uma configuração do Pérgamo. Então, basta não colocar o 20 aqui, ó, que é o usuário para quem eu emprestei. Ó, só coloco o livro ou o objeto que ele me entregou. Ó. Ele já habilita o devolver. Tudo bem, Cláudia? E aí eu devolvo. A Naisa, ou Naísa, desculpa a pronúncia, esse cadastro pode ser feito com exemplares e-periódicos, certo? Quero saber, no caso de monografias, posso fazer o cadastro para outros acadêmicos terem acesso às telas, a elas? Sim, qualquer material, pode ser material bibliográfico, ou pode ser objetos, como é o caso da nossa live de hoje, tá? Então, qualquer objeto você pode fazer o cadastro e usar do jeito que a gente usou aqui, mesmo que seja uma monografia. Mais perguntas? Hoje nós usamos serviços
para agendar datas futuras e registramos o agendamento futuro através das observações. É um jeitinho que vocês deram para usar a tela de serviços para fazer o controle de esses equipamentos, tá? O ideal seria usar a reserva, né? Que aí já tem uma fila ali que você consegue definir e verificar quem é o próximo a utilizar o exemplar. Essa pergunta era da Alessandra. A Elma, quanto aos relatórios, são iguais aos outros materiais cadastrados no Pérgamo? Sim, a gente não criou nenhum relatório específico para essas coisas, uma vez que na hora de tirar o relatório, você pode selecionar somente os objetos que você pretende que saia nesse relatório, tá? Ele sai no mesmo formato, mas só do que você selecionou na hora de gerar o relatório. Mais alguma pergunta? Falando agora sobre Fundação Cultural. Catalogamos os trajes e instrumentos que são emprestados aos integrantes. Sim, dá para fazer esse cadastro dos trajes e aí você empresta ao pessoal, a quem você parametrizar que pode emprestar esse tipo de material. Essa foi a pergunta da Cláudia. Da Alessandra, desculpa. Alessandra, mas a Alessandra, questionando a Alessandra, volta lá. Ali, ó. Só para complementar. Sim, só para complementar. A Alessandra tem ainda mais uma pergunta. Tem como transferir esses materiais de uma unidade para outra? Sim, tem como transferir. É a mesma coisa que você faz para transferir um livro ou qualquer outro material de uma biblioteca para outra, lá em catalogação, transferência, exemplar, por código, tá? Mostrando rapidamente aqui, ó, catalogação, transferência, exemplar, por código. Eu coloco o código do material que eu estou transferindo aqui e digo aqui para qual biblioteca ou para qual unidade eu quero transferir ele, tá? São todos os objetos que eu criei em uma outra unidade e quero transferir para a minha. Aí você pode escolher a opção por filtro, tá? Aí você vai colocar na por filtro. Biblioteca 1, todas as câmeras fotográficas. Vou achar aqui, ó. Tá? Vou achar a câmera fotográfica aqui e transfira para a biblioteca 2. E aí mando transferir, tá? Então é como transferir exemplar de qualquer outro tipo de material. É interessante essa pergunta, a Cláudia está falando sobre os relatórios, como fica, tá? Então ele vai ficar, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu quero saber todas as câmeras fotográficas emprestadas hoje. Relatórios de novo. Relatórios, circulação, emprestados. Então eu vou colocar aqui, ó, em qual biblioteca eu quero, em qual unidade, o prazo, hoje, dia 14, até dia 14, ou posso colocar o período desejado, e qual tipo de material? Só câmera fotográfica. Aqui. E aí mando imprimir. Ele vai ficar com o mesmo formato dos materiais da biblioteca, os materiais tradicionais. Ó, eu tenho aqui quem foi o usuário e o que ele emprestou. Esse exemplar foi emprestado ele pertence a esse laboratório, é uma câmera, quando foi emprestado, quando que era para devolver e quando foi devolvido. E se gerou multa, ele vai dizer aqui que gerou multa. E no final, o total de
objetos emprestados no período selecionado anteriormente. A Pascale está perguntando, foi muito tranquila essa live, o tratamento dados aos objetos é o mesmo que dados aos livros para tudo. Muito legal. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, aqui anotávamos na agenda. Agora tudo vai para o Pérgamo. Legal. Bom saber que a gente contribuiu para alguma coisa aí para melhorar o teu processo. A Marciele de Oliveira, você pode repetir como ficaria a descrição do campo 300? Vamos ver aqui. O campo 300, eu vou colocar esse que eu fiz aqui, o modelo. Aqui eu fiz assim, do jeito que eu achei que ficaria bom. Vocês podem colocar, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, o 300. No A, a marca e o modelo, tá? Apesar aqui eu ter colocado somente uma câmera fotográfica, eu poderia colocar Sony, tá? Depois no B eu coloquei os detalhes, aí a gente colocou aqui o modelo e o número de série da câmera. E no 520 eu coloquei uns detalhes mais técnicos, tá? Para o usuário saber quais as especificações desta câmera, se atende ao objetivo para o qual ele pretende usá-la. O comentário da Nádia, adorando o Pérgamo das coisas. Legal, obrigado. Larissa Cirineu, qual seria a vantagem de criar uma biblioteca para objetos? É só se você não quiser misturar os acervos. Eu quero, quando tirar um relatório de tudo o que eu tenho na minha biblioteca, não misture os objetos, para que eu não tenha que ficar selecionando tudo que é acervo da biblioteca e desmarcando os objetos. A única vantagem seria essa, você iria marcar na hora de tirar um relatório. Eu quero da biblioteca 1, todos os tipos de obra, daí eu teria que vir aqui e desmarcar o que é objeto, tá? Ou eu colocaria, eu quero da biblioteca dos objetos, tudo, daí eu não precisaria ficar selecionando só o que é objeto aqui, tá? Não tem uma vantagem tão grande de você criar uma própria, tá? Só influenciaria no total do teu acervo. Tem mais alguma? Mais um comentário da Cleuci, muito legal. Joia, que bom que gostaram. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então é isso, gente. Foi bom apresentar para vocês esse tema e saber que ele vai ajudar de alguma forma vocês, né? Embora vocês não tenham esses equipamentos, como eu falei lá no início, pode ser que vocês apresentem essa solução para outro setor da instituição de vocês, e aí a biblioteca vai tendo mais importância. A partir do momento que vocês trazem solução para outras áreas da instituição, você se faz importante na instituição. Lembrando que a gente não pode ficar só no nosso cantinho lá. Ah, legal, minha biblioteca não tem uso, então eu fico o dia inteiro lá tranquilo. Só cuidado com essa tranquilidade, porque quando a gente fica muito tranquilo, a gente não é necessário mais para a instituição, viu? Então tá na hora da gente começar a abraçar novos serviços e assumir novas funções dentro da instituição, porque outros setores o fazem se a gente não fizer. E aí daqui a pouco a biblioteca se torna obsoleta na nossa instituição, tá bom? Então, precisando da gente, nós estamos disponíveis para ajudar vocês a configurar a base de vocês se precisarem. Mandem e-mail para a gente ou abram um atendimento, tá? Divulguem o nosso canal. Uma coisa bem legal, essa semana a gente conseguiu 1000 inscritos, tá? E obrigado por vocês que se inscreveram, para vocês. E divulguem nosso canal para que a gente atinja cada vez mais usuários e consiga fazer com que vocês tenham um uso cada vez mais satisfatório do Pérgamo, tá bom? Obrigado e até uma próxima!